Vamos girar. O TSE decidiu que candidatos podem usar nomes associados a empresas privadas nas urnas, como, por exemplo, fulano da farmácia. O que tem de nome ligado à farmácia, meu amigo farmacêutico, é muito amado, não? A decisão veio após consulta sobre a exibição de marcas comerciais em nomes de urna. Segundo o relator, ministro Raul Araújo, não há proibição legal, contanto que o nome não seja indecoroso. Vai preconceito contra algumas profissões ou gere confusão de identidade. A medida válida para as próximas eleições, a medida válida para as próximas eleições proíbe, no entanto, associações com entidades públicas para ganho eleitoral. Restrições à promoção de marcas em propaganda eleitoral continuam vigentes. Então, vamos refletir sobre esse assunto. Quer dizer, o Toninho da farmácia, Zezinho da farmácia, eu já fui deputado 3 mandatos, que tinha uns 2 farmacêuticos comigo por mandato só ali na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, você acha que tem algum problema? Agora, e com relação a algumas atividades que, evidentemente, sobre um prisma moral, podem receber críticas, mas, por exemplo, pessoas que fazem profissões... Prostitutas, por exemplo, estava querendo falar. Será que isso será permitido? Já que é a minha atividade. Como é que fica? Eu acho que tem que haver liberdade. A pessoa, se ela quer se eleger, ela vai ter que colocar um nome que represente a pessoa dela. Logicamente, ela não pode falar assim, eu sou, sei lá, o Romário, ou sei lá quanto nome, quer dizer, a fantasia de nome, isso não pode. Mas o da farmácia, tudo isso é normal. Inclusive, essa discussão é quase tão antiga quanto o PT, é mais antiga que a Constituição. O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, não tinha Lula no seu nome na época. O regime militar, a Constituição antiga, dizia: você não pode ir para a cédula com o nome Lula. E ele só era conhecido como Lula no sindicalismo. O que ele fez? Foi no cartório e colocou Luiz Inácio Lula da Silva, assim que apareceu o Lula no nome dele, para poder concorrer. Então, eu acho muito mais lógico deixar as pessoas concorrerem. E tem muita gente da farmácia que fez isso também. Agora, eu só não entendo por que não pode com órgãos públicos. Eu me lembro, na minha época de estagiário, tinha o Pedrinho do Arquivo da Justiça Federal. Ele era conhecido assim por todo mundo. Por que ele não poderia se apresentar dessa maneira? Se nós estivermos ouvindo, um grande abraço, Pedrinho, gente boa demais. Olha, o Guilherme Mendes, as profissões podem, né? Você tem delegados de polícia, oficiais. Eu, como membro do Ministério Público, eu nunca coloquei promotor cabeça, botava só o meu nome. Né? Não quis usar a instituição com relação a isso, né? Acho que nem teria autorização para fazê-lo. Agora, você tem delegados de polícia. Quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, o regimento interno proibia que, por exemplo, se colocasse saudoso Major Olímpio, tinha delegados de polícia, então não queria colocar delegado fulano de tal, major fulano de tal, coronel fulano de tal, não podia colocar. Eu fiz uma alteração do regimento interno para colocar, porque é a maneira como ele se identifica. Não é, no caso, você não está fazendo publicidade de uma instituição pública, você está mostrando a sua profissão. Ou você é contra isso também, você que conhece muito a legislação eleitoral? Capês, eu acho que aí é uma discussão, um liame muito, muito difícil de se determinar, porque é importante que você de casa, né, saiba, no interior do Brasil, muitas vezes as pessoas nas pequenas cidades são conhecidas da forma como o Diogo aqui estava colocando. É o fulano da farmácia, o Beltrano do posto de saúde, não sei quem do Lava Rápido. E aí, se você tira quase que esse sobrenome de uma determinada pessoa, ela passa a ser desconhecida. E isso atrapalha o processo de escolha, porque muitas vezes o eleitor vai lá para votar justamente naquela pessoa que ele conhece como o fulano da farmácia. Então, esse é um problema que, de uma certa maneira, atrapalharia a identificação do candidato, da forma como o Diogo falou, citando aqui também o exemplo na época do sindicalista Lula. Por outro lado, uma outra discussão diz respeito à questão desse uso de cargos públicos. Essa também é uma discussão muito boa. Por quê? Porque ao utilizar-se de uma alcunha pública que tenha sido conseguida por um concurso, qualquer coisa do tipo, existe uma diferenciação entre os candidatos. Por quê? Alguém que exerce uma função pública tem uma série de prerrogativas, tem uma série de direitos que um cidadão comum não tem. Aí fica a questão, será que essa concorrência vai ser igual? Então, você citou aqui entre um delegado, um investigador, um bombeiro, entre essa pessoa e aquele que não tem um cargo público, porque no processo de escolha eles têm que ter igualdade.
Ainda não se fechou a questão em relação a isso. Eu conheço correntes de pessoas que defendem que esse tipo de denominação não deve ser utilizada e eu, particularmente, me alinharia a essa corrente. E tem outros que dizem que não. Olha, essa é a história do cara, é a vida dele, é a carreira dele. Ele tem todo o direito de dizer delegado fulano, investigador Beltrano, doutor fulano de tal. Os médicos, né, usam muito. Você vê uma série de candidatos aí que se colocam lá doutor tal porque ele é médico. De verdade, Capês, eu aí encerro a questão como o Diogo falou. Eu sou a favor da liberdade, que as pessoas se identifiquem como quiserem, tomando só o cuidado de não haver distorção, como o ministro já bem pontuou, que a urna não vire um local para propaganda. Porque senão já pensou amanhã se a moda pega, fulano da Hyundai, Beltrano da Coca-Cola, aí a coisa vai ficar um pouco confusa. O negócio talvez seja deixar a liberdade, desde que não haja uso comercial dessas denominações, né? Agora, Ana Beatriz Reis, também isso tem a ver com o direito à informação. O eleitor ele quer o maior número de informações possíveis a respeito daquele candidato, desde que não seja uma informação falsa, né? Ele não é delegado de polícia e põe delegado, né? Aí fica complicado. Não, Capês, eu acho que isso é muito importante de ficar claro, né? Chega a ser uma forma de você melhor identificar aquele candidato e eu acho que isso traz uma importância especial quando a gente fala de eleições municipais, que são esses cargos que as pessoas estão mais perto de nós. Então, são mais fáceis de se identificar por meio da farmácia ou do posto, especialmente em cidades pequenas. Mas eu acho um tanto quanto perigoso, porque você acaba, de alguma forma, associando aquele candidato a uma determinada atividade e talvez a uma determinada vantagem. Eu tenho a sensação que isso tem que ser usado com muita cautela para não criar nenhum tipo de discrepância no processo eleitoral. E aí eu volto a bater na tecla da educação desses eleitores. Porque eu sou a favor da liberdade, se coloque como quer, desde que, obviamente, sejam informações verdadeiras. Mas os eleitores têm que ter a consciência do que aquilo representa verdadeiramente e que, na prática, aquilo não pode fazer diferença alguma depois que ele assumir. Porque se ele é o fulano da farmácia, depois que ele for eleito, ele não vai poder privilegiar a farmácia, ele não vai poder dar vantagens adicionais àquela farmácia. E eu acho que isso tem que ficar muito claro para o eleitor e para a nossa audiência, porque uma pessoa, às vezes, acaba sendo vendida por uma ideia de que porque é bem-sucedido, porque é rico, porque é o dono do posto de gasolina. Aí o cara ganha a eleição e o posto de gasolina, de repente, triplica de tamanho. Mas não tá certo. Então, eu acho, sim, que tem que ter essa liberdade, desde que venha acompanhado de uma educação dos eleitores a respeito disso. Tá legal. Jazz, agora eu vou jogar uma pergunta. E se prostituta Soninha ou prostituto Geraldão? Pronto. E aí, como é que fica? Vai interferir juízos de natureza moral sobre a questão eleitoral? É ilícito, não é ilícito? Como é que ficaria, neste caso, profissões que não são reconhecidas, mas que a pessoa é identificada como tal? E, claro, é uma atividade mais antiga. Se você for às ruínas da Pompeia, você vai ver que foram clientes flagrados ali no ato, pelas lavas do Vesúvio. Então, Capês, no final das contas, parece que existe um juízo de valor, né? Um juiz que desqualifica essas profissões, esses títulos, para não poderem ser utilizados. Eu vejo pouco embasamento jurídico para fazer isso e é pouco embasamento até no sentido de juízo de valor da própria decisão em si, o que poderia soar problemático. E soa de fato. Se alguém for votar na prostituta, vamos pegar um nome bem X, Lourdes, fica também a escolha, né? Fica a escolha para votar ou para não votar, fica a razão dela querer colocar ou não isso. E se ela quer colocar, problema dela. Nós aceitamos vários outros tirados aí, como a pessoa da farmácia, o médico, o advogado, vários outros nomes, por que não esse? Então eu acho um pouco estranho que se faça esse juízo de valor. E até para dar uma pitada no que o colega Guilherme falou aqui, sobre a questão, às vezes, de determinados cargos como delegados. Delegados, nós temos aqui na PAN o meu querido amigo delegado Palumbo, que usa aí o título, o nome da profissão que ele tem, que muitas vezes caracteriza o indivíduo, que é por como ele é conhecido. Você sabe, o delegado Palumbo, muitas pessoas o conhecem assim. Isso não é um traço da direita, não, tá?
Por exemplo, a vice-líder do PT na Câmara, a delegada Adriana Corsi. Ela é do PT e ela é candidata, até mesmo a vários, foi ao longo da história e usava o delegada, porque as pessoas conheciam como a delegada Adriana. Então, eu acho que deixar todas as profissões e deixar que isso seja explícito é um jeito de informar ao indivíduo quem são aquelas pessoas. Porque muitas das vezes esses cargos, eles são parte de quem nós somos. Tanto vale para a farmácia, como também vale para o promotor, que também vale para o delegado. Então, não acredito que isso cria uma disparidade, mas eu acredito que isso elucida alguma coisa para a pessoa que está ali votando e para a pessoa que conhece aquele indivíduo pelo título ali da profissão que de fato carrega. Inclusive, se você considerar a profissão, é muito mais justo e igualitário do que você permitir que seja o fulano da Ambev ou o fulano da Coca-Cola. Falar o fulano da marca tal, a própria marca não deixaria isso acontecer, né? Agora, até onde eu sei, Cabeça, prostituição não é crime no Brasil. Isso não é crime, autoridade nenhuma e juiz eleitoral nenhum pode dizer que não pode colocar o nome de uma atividade que não é crime. Se fosse o Zezinho do ponto de droga, o Joãozinho Matador, o da milícia, aí realmente não poderia. Agora, de uma coisa como essa, a gente tem que respeitar a vontade das pessoas, ué. Falou, quem sabe, quem conhece